Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, que o nosso divino Mestre, Jesus de Nazaré, esteja conosco, nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Jerusalém, o centro da fé do povo judeu. Jerusalém, que possuía o maior templo da fé judaica, sonhado por Davi, construído por Salomão. Os judeus da diáspora, aqueles que estavam espalhados no mundo inteiro, pelo menos uma vez no ano, se direcionava para Jerusalém. E a cidade fervilhava. Várias festas durante o ano, comemorando os eventos da história do povo judeu. Entre elas, a Páscoa, que comemorava a libertação do povo hebreu do jugo dos egípcios. Mas também tinha uma outra festa muito importante, a festa dos tabernáculos. Era a festa em que se comemorava os dias vividos no deserto após a libertação da escravidão do Egito, onde todo o povo vivia em tendas. Foram 40 anos peregrinando no deserto em busca da terra prometida, da terra da promissão. E eles viveram durante todo esse tempo em tendas. E aí, nessa época da festa dos tabernáculos, muitos que possuíam já suas casas faziam tendas na rua para relembrar aqueles momentos que, apesar de difíceis, eram momentos também de felicidade, porque eles estavam livres. E a liberdade não tem preço. Então era uma festa que demorava vários dias. E naquela época, o nosso mestre já era conhecido. Todo mundo já sabia dos prodígios de Jesus de Nazaré, do seu verbo eloquente e simples, da sua palavra que penetrava as fibras mais íntimas da alma. Todos já sabiam dos fenômenos de cura que ele realizava. Então, muitas vezes, nos locais que Jesus se dirigia, antes dele chegar, a notícia chegava antes dele que ele estava por perto. E Jesus participou, naquele ano, da festa dos tabernáculos. Jesus era judeu e participava das atividades, das festas do povo que ele havia nascido. E ele estava em Jerusalém. E já estava nos últimos dias, dessa festa dos tabernáculos. E Jesus tinha saído, estava próximo ao templo, em uma praça, com seus discípulos, e a movimentação ainda era grande, de muitos que estavam chegando para pegar o final da festa, e outros que estavam antecipando a partida para retornar para a sua cidade de origem. E no meio daquela confusão de muitas pessoas, Jesus se encontrava ali com seus discípulos. E de repente, chegam alguns escribas e alguns fariseus trazendo uma mulher. Ela vinha sendo arrastada no meio da multidão. Um filete de sangue escorria da sua comissura labial.
os seus olhos assustados, os cabelos assanhados, a roupa meio que rasgada, suja do sangue que pingava, o suor empastado no rosto, um suor frio. Se via naquela mulher a dor, o desespero e ao mesmo tempo o pavor. Jogaram-na no chão diante de Jesus e perguntaram, depois da informação inicial: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. Moisés manda que se lapidem tais mulheres, que sejam apedrejadas. E aí faz a pergunta: tu, pois, que dizes? A pergunta trazia, na realidade, uma armadilha. Porque Jesus, até então, pregava o amor e o perdão. O perdão que é filho dileto do amor. E ele ali estava numa situação que, como mestre, foi colocado à prova. Se ele diz apedreje, ele estava contradizendo tudo aquilo que ele tinha pregado até então sobre o amor. Mas se ele dissesse não apedreje, ele estaria contrariando o que Moisés havia dito. Não adulterarás. Jesus silenciou, ouviu a pergunta e se abaixou e ficou riscando no chão, em silêncio, próximo à mulher que estava ali no chão, jogada, esperando a condenação. Aquela época, bem mais do que hoje, a mulher não era considerada, não era respeitada. Nós sabemos que hoje ainda é assim. Feminicídio campeia, falta de consideração, de respeito ao feminino. Mas na época de Jesus, a situação era pior. Muitos achavam que mulher não tinha nem alma. Então as mulheres eram desprezadas. Jesus olha para aquela mulher com piedade, com amor, com misericórdia. A multidão se fizera em volta. Não somente aqueles que estavam envolvidos com o drama, mas curiosos que estavam ali. Escribas, fariseus, homens do povo com pedras na mão, esperando a resposta de Jesus. E é interessante, porque várias mulheres na história foram apedrejadas por adultério. Mas não se tem notícia de nenhum homem que tenha sido apedrejado. Apedrejavam as adúlteras e deixavam livres os adúlteros. Muitos daqueles que ali se encontravam com a pedra na mão para a pena capital daquela mulher, à noite buscavam outras mulheres, traindo o próprio lar.
E ali se encontravam como donos da verdade, como justiceiros. Mas todos traziam mazelas morais, úlceras, de todos os matizes. Mas a aparência do verniz social, aqueles sepulcros caiados que Jesus sempre falou e combateu. A cena era chocante. A mulher ao chão, em lágrimas, o suor pingando, os cabelos agitados, a boca sangrando, a veste tingida de sangue, a multidão em volta e Jesus ali, numa serenidade inquebrantável, no silêncio profundo. E eles perguntavam: Senhor, o que dizes? E ele riscando no chão. E de repente a sua voz se fez ouvir. Suave, lenta e ao mesmo tempo com uma autoridade e uma austeridade que impactou aqueles que estavam ali. Ainda riscando o chão, ele olha para as pessoas e diz: aquele dentre vós que nunca tiver errado, atire-lhe a primeira pedra. Aquele dentre vós que estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. E ele voltou a escrever no chão, como se nada tivesse acontecendo. O tumulto, o barulho de instantes se transforma num silêncio profundo, num momento de introspecção. Todos que estavam ali rememoraram os próprios crimes, rememoraram os próprios delitos, aqueles que estão escondidos, que ninguém sabe, que eles tentavam esconder de si. E como os mais velhos viveram muito mais, tiveram mais tempo de cair, eles foram os primeiros a largar a pedra no chão. E se vê o som seco, toque, 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 as pedras caindo. Os jovens, percebendo que os idosos largavam as pedras e havia um respeito muito grande dos jovens em relação aos idosos, fizeram o mesmo. Começaram a largar as pedras. Toque, toque, a poeira subindo. E eles foram saindo. A multidão foi se dispersando, foram se afastando. E o vento começou a sussurrar, levantando um pouco a poeira, balançando os cabelos daquela mulher que estava ali, caída, fisicamente e moralmente. Jesus
se aproxima. Olha profundamente nos seus olhos e lhe diz: mulher, onde estão eles? E ela relanceou o olhar no ambiente, na praça vazia. E Jesus: ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Agora vá e não tornes a pecar. Meus irmãos, que ensinamento profundo! A resposta foi de uma sabedoria. A resposta foi tão inédita, inesperada, que desconcertou toda a lógica dos escribas, dos fariseus e daqueles que estavam ali. A resposta foi tão impactante que convidou aqueles homens a olharem para a própria vida, para os próprios atos, e se afastaram, pensativos. E o que ele diz à mulher é um misto de perdão e de corrigenda. Nem eu tampouco te condeno. Perdão. Mas vai e não tornes a pecar. A corrigenda. Um misto de misericórdia e de educação. Nem eu tampouco te condeno. Misericórdia. Vai e não tornes a pecar. Educação, que é tirar de dentro, que é transformar, que é se redescobrir. Que ensinamento profundo de Jesus. Não condena, mas não é conivente com o erro. Ele sabia que ela tinha se equivocado, mas perdoa. Porque quem de nós não cai? Quem de nós não comete equívocos? Mas ao mesmo tempo convida a vigilância, a transformação, para não repetir o mesmo erro. Vai e não tornes a pecar. Jesus não perdia a oportunidade de servir. O Evangelho do Mestre é recheado de lições de amor e nos ensina como nos comportar em todos os lances da nossa vida. Mestre por excelência, Senhor de nossas almas. Reverência, aquele que se fez carne para habitar e viver entre nós e nos tirar da escuridão para nos levar à luz. Que Ele, o nosso Mestre e Senhor, nos abençoe e esteja conosco sempre. Muita paz.